Então vamos lembrar agora das tretas do Quartarolo. Com o Leão, com o Leão. Tretas do Quartarolo, vai. Meu amigo, Vamos começar com o Leão. Com o Leão. Quartarolo versus Emerson Leão. Foi no Maracanã isso, não foi? Então, pô, aquele jogo o Corinthians tomou de 3, cara. Mas só pra situar, o pessoal, o Leão era técnico de qual do time? Do Corinthians. Tá. Que ano que foi? Jogou contra quem? Só pra gente lembrar. Mais ou menos. Não exatamente, não lembro. O Leão era o técnico. Foi Do Corinthians, tá. Na época do Tevez lá, 2007, 2006, 2006. Depois, acho. Eu lembro que tava no Maracanã, e daí o Corinthians... Não sei se foi Maracanã, sim. Que teve um jogo no campo da Portuguesa, lá no Rio de Janeiro, que o Corinthians também tomou um pau. Isso é normal. Isso não precisamos lembrar. Isso é normal, a gente lembra se perder. Aí perdeu de 3-0, se eu me lembro bem. E o Magrão, lembra que o volante que jogou no Palmeiras? Lembro. O Leão adorava, né? Aí eu cheguei, o Magrão era um cara boca solta, né? E era amigo da gente. A gente tinha essas coisas, né? Você tinha Hoje em dia não dá mais. Acaba o jogo, eu lá com aqueles fios, né? Vamos pro campo. Aqui tá o Magrão. O Magrão falou assim, não dá. Tem jogador aqui querendo derrubar o técnico, aquela coisa toda. E eu passei essa pergunta. Falei, o Magrão... E o Leão, então eu vou chamar o elenco todo aqui pra você falar isso. Falo, não tem problema nenhum. Depois eu fui cobrado no aeroporto pelo César, lateral esquerdo, que depois voltou pra Itália, né? E por um outro jogador, eu falei, amigo... O César, que era do São Caetano. Isso, que jogou no Corinthians. Então foi nessa época aí. E o Leão ficou pé da vida, queria... Mas daí, passou o tempo, teve aquele comunicado da Árvore lá, que não dava uma entrevista pra mim tanto faz, eu não cobri o Corinthians, só cobri o jogo. Aí, cara... Eu e o Chico Lang, né? Eles começaram a pegar no pé. Mas, né? Que se foda. Aí, cara, passou o tempo. O Leão, né? Nunca tive problema com o Leão. Sinceramente, nunca tive. Mas depois dessa pergunta sua, essa treta na coletiva, vocês não se cruzaram ali depois? Não, na hora, no aeroporto também. Falei, você... então no aeroporto vocês se encontraram. Mas também numa boa. Mas ele te cobrou. Cobrou, mas ele sabia do que estava falando. Aí passou um tempo, ele foi começando a tirar os jogadores. Falei assim, ô Leão, vem cá. Por que você mudou o time? Ué, porque você avisou que os caras estavam me derrubando. Salvou o time. Então, tem essas coisas, né? Ele sabia. É que ficou claro, né? Pô, os caras são... Ó, vou falar pra você, jogador de bola é pior que puta, porque puta dá prazer. Tá certo que você paga. Felipão, eu lembro que tem uma sua com o Felipão. Adoro o Felipão. Teve uma... Respeito. Que acho que era do boicote. Da imprensa. Eu falei que eu tive... Nariz e palhaço. Eu lembro como... Essa foi uma... Lembra dessa aí? Mas deve ter mais sua com o Felipão. Essa eu lembro. O Felipão teve uma vez em Curitiba, que ele era técnico da seleção brasileira, e ele ia dar entrevistas às, tipo assim, 19 horas, né? Por quê? Porque estava acertado. Pô, as TVs tinham que mandar matéria, Jornal Nacional, matéria, aquela coisa toda, e também os jornais iam fechar, né? Então... mais ou menos um horário legal que ele pudesse dar o treino. Isso foi acertado com a assessoria da imprensa da CBF, não tem nada de errado, né? E ele ficou conversando com o Mário Sérgio, porque ele queria convocar o NEM para a seleção brasileira. Esse pode, o zagueiro, que ele achava que seria um... Do Fluminense na época, não é isso? O Palmeiras também. O NEM, que jogou no São Paulo, aquele que foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense. Tá. Entendeu? Qual que era aquele zagueiro? O Palmeiras não tinha um NEM também? Tinha, mas não era esse. Não, mas é isso que ele tá falando, eu lembro agora. Você lembra, né? Meio chucrão, gente boa pra caramba, foi até bom jogador mesmo. E começou como líbero no Atlético Paranaense, com o Geninho, jogou uma barbaridade. Ele e o Kleberson. Aí ele ficou conversando lá com o Mário Sérgio sobre alguns jogadores do Atlético que ele tinha interesse. Até aí tudo bem, só que ele esqueceu do horário, né? Era 19h30 ele entrou na coletiva. Aí todo mundo sentado. Aí o Silvio Barsetti, que era da Agência Estadão, grande jornalista, falou assim, olha, Felipe, desculpe, mas eu não tenho que perguntar para você, minha matéria eu tinha que fechar, você está atrasado, você não cumpriu, né? Você tinha que estar aqui antes. Eu não sou obrigado a estar aqui antes, vocês que esperem, né? Felipão estouradão, mal educado, né? Bem italianão. De praxe. Que nem eu. Cara, na sequência era eu que ia perguntar. Falei, olha, Felipão, desculpa, mas acho que você está errado, porque, poxa... E técnico tem muito ciúminho, né? Todos têm, né? Então, como diz o Sr. Mani, vamos cutucar na ferida certa. Eu falei assim, porque sabe o que é, o Felipão? Na nossa profissão, a gente entrevista o cargo. Alguns, como o Tele Santana, transcendem o cargo. Você é só o cargo, você é o técnico da seleção, você tem que atender todo mundo. Ele falou assim,
Mas você na Jovem Pan também é só o cargo. Eu falei, bom, eu sei, você é que não sabe. Aí, cara, acabou a coletiva, né? Os caras, pô... Aí encontro com ele no aeroporto no domingo seguinte. Ia ter um jogo, acho que naquele fim de semana era amistoso, depois foi jogar no Sul contra o Paraguai, um negócio assim. Aí, pô, tia, você tava nervoso? Eu falei, pô, Felipe, você não pode falar aquela coisa lá, o cara tinha razão. Pô, mas ele me encheu o saco. Eu falei, pô, não pode, Felipe, mas eu tenho uma grande amizade com ele, gosto dele. Acho que ele é cruel quando só falam no 7-1, que ele é um cara vencedor, do jeito dele, ele é um cara vencedor. Ah, mas no Brasil esquece. Sim. Não vai ficar marcado. Não, mas tudo bem, que ficou marcado, ficou, mas tudo bem, mas ele não é Não só isso. invalida a carreira Claro que dele. não invalida. Carreira, ele Claro mancha. que não. Mancha. Mas não Mas vai. é verdade. Um dia perdeu de 7-1, é verdade, numa Copa do Mundo. Depois tomou 3-0 da Holanda, que já tava uma merda, né? Então eu tive esses arranca-rabos com ele, mas é um cara que eu gosto, um cara que eu respeito demais. Você olha o jogo de ontem, né? Mas e a essa que eu falei, da boicote? O boicote é engraçado porque o Felipão, a exemplo do Abel Ferreira também, tem que ter um inimigo, né? Tem que ter um inimigo, é nós contra ele. Você acha que era premeditado dele? É muito, né? Você acha que é consciente? Na maioria das vezes, eu acho que não é. Eu acho que o Abel é assim mesmo. Mas em outras ocasiões, ele faz isso. Entendeu? Não, acho que o Abel, isso aí é pra desviar foco, né? Eu acho. Eu acho que é premeditado. Não tô nem dizendo que tá errado ou certo. Ele faz. É a visão que você tem do... É o jeito dele trabalhar. E aí, como é que O foi Luxemburgo... Não, ele proibiu o elenco de falar com a gente, né? Ah, não fala, ninguém vai falar. E o AK só vai falar o Felipão depois do jogo, e olha lá. Jogador nenhum podia dar entrevista Aí no o time CT. tomou uns gols esquisitos lá, se eu me lembro bem. Eu falei assim, ó, você também falou pro pessoal não se conversar lá, por isso que a defesa tomou. E ele falou aquele depois do palhaço, né? Que era a palhaçada que a gente foi de nariz do palhaço em Barueri, e ele foi eliminado depois pelo Goiás no Pacaembu na Copa do Brasil. Saudade dessa época. Aí nós estamos na coletiva, né? E eu vou fazer a primeira pergunta. E ele falou pro Rafael Prates, você é um palhaço, a imprensa só tem palhaço, não sei o que lá. Aquela coisa do Felipão, normal. Aí eu falei a primeira pergunta, falei assim, Felipão, ser eliminado pelo Goiás em pleno Pacaembu é uma palhaçada? Isso é guarda-rosa, né? Aí ele, muito engraçado. Eu lembro dele. Mas Vou rir da tua piada. Vou rir. Aí no dia seguinte, o Globo Esporte fechou o Globo Esporte com essa pergunta e a frase dele. Quer dizer, legal, mas eu não tenho problema com ele. Aliás, não tenho problema com ninguém, né? Era uma coisa diferente. O próprio Luxemburgo. Então, vamos falar do Luxemburgo.